E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás de esportes com protagonista subestimado. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para iniciar ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista conhecido como Jay, um jovem estudante que é presidente do conselho estudantil e também um ótimo ciclista. Os seus pais, por serem da classe alta, eles querem que Jay seja extremamente educado e também um ótimo aluno, onde eles têm grandes expectativas nele, onde ele deve tirar notas máximas nas provas. Mas após começar a ter notas mais baixas, seus pais já começaram a brigar com ele, e por ele ser de uma família de médicos, os seus colegas da escola nem falavam com ele, pois ele passava o dia todo apenas estudando e com isso ele nem tinha amigos. Para fugir de tudo isso, ele apenas saía na sua bicicleta, andava com o máximo de velocidade que conseguia sem medo de nada, e após fazer uma manobra muito difícil em alta velocidade, o líder de um dos grupos de ciclistas da sua escola acaba vendo. E no outro dia ele vai na classe de Jay pedir que ele entre no time dele. De começo Jay não se importa com isso de time, ele quer apenas estudar, e com isso o cara apenas vai embora. Porém isso fez ele lembrar do seu tio, um ciclista profissional que deu para ele a bike que ele usava antes de se tornar profissional, e fala para cuidar dela como se fosse um amigo, e quando ele ficasse bom nela poderiam fazer uma viagem juntos. Após acabar as aulas o cara volta novamente e fala para Jay competir em uma corrida com um dos seus membros, e após saber que esse membro deles estava quebrando sua bicicleta, ele decide que vai correr contra ele, e rapidamente eles começam a corrida, e mesmo seu oponente tentando ultrapassear Jay rapidamente mostra suas grandes habilidades, e com isso consegue vencer. Mas com isso ele decide que não vai mais participar dessas corridas. Porém ao decorrer da história, aos poucos ele vai fazendo novos amigos, e ele também vai percebendo que o mundo das competições de corrida de bicicleta é muito melhor do que ele pensava. Agora nesse próximo mangá a história segue com o protagonista conhecido como Rico, um jovem garoto que experimentou várias tragédias na sua vida, e quando seu pai acaba morrendo, um ex-boxeador da Yakuza ensina a ele como dar socos básicos. Após alguns eventos ele vai morar com sua mãe, porém ela estava viciada e também estava morando com um homem muito perigoso, e por ela não ter dinheiro ela tem que fazer outras coisas para conseguir o produto, e como o Rico estava presenciando tudo acaba tentando pará-la, mas por causa disso ele acaba sendo espancado por ele, e quando ele estava prestes a ser morto, ele se lembra do que o Yakuza falou e consegue acertar um soco nele, e com isso consegue derrubá-lo, e após isso mata ele com um cinzeiro. Após esses eventos sua mãe foi presa e Rico foi levado por suspeita, e logo ele fala para todos que foi ele que matou o cara, mas ele tem que passar por várias coisas para ser condenado à prisão ainda, e ele pôde fazer trabalho comunitário e com isso vai parar em um orfanato. Mas quando ele sai do quarto, ele se encontra com o Yakuza novamente, e após saber o que aconteceu ele fica com raiva, pois Rico usou um objeto para matar o cara ao invés dos punhos. Porém ele acaba dando para Rico um par de luvas de boxe e fala para ele treinar 2 socos rápidos 10.000 vezes por dia. Apesar de estar vivendo uma vida tranquila no orfanato, um dia 2 pessoas acabam aparecendo e ataca ele e a professora que cuida dele. Com isso ela tenta defender Rico e logo ela é acertada em sua cabeça, e eles acabam levando ela para o carro deles, e Rico, por ser fraco, só fica olhando. Mas o Yakuza acaba aparecendo e derrota seus inimigos facilmente com sua grande força e habilidades. Após presenciar tudo isso ele pede para ele ensiná-lo como ficar forte com seus punhos. Após alguns eventos ele vai junto com o Yakuza para uma academia de boxe para aprender a lutar, e agora Rico inicia uma nova jornada em busca de ficar mais forte e com isso conseguir proteger as pessoas que são importantes para ele. Agora nesse próximo mangá a história começa em um mundo onde o golfe, que no passado as pessoas falavam que era esportes de cavaleiros e no Japão diziam que era um esporte de velhos, isso mudou. Atualmente é um esporte para grandes atletas onde jovens passam por duras rotinas de treinos para dominarem vários percursos com esmagadoras distâncias, e agora a história segue com o protagonista que é conhecido por ser estupidamente honesto e sempre faz as mesmas coisas todos os dias. Ele é bastante rigoroso e não liga com as coisas ao seu redor. Por causa disso as pessoas começaram a chamar ele de robô por nunca se impressionar ou mostra muitas emoções. Na sua sala de aula ele só tinha uma pessoa que conversava com ele, conhecido como Tomoya, onde ele fala que tem um clube perfeito para ele nessa escola, o clube de golfe. Porém ele nega a proposta por ser um esporte que não é divertido, e mesmo sendo competições onde as pessoas querem vencer, ele não entende o sentimento por trás desses desejos e ele nunca teve vontade de competir. E mesmo o golfe sendo bastante popular nos dias atuais, onde até amadores
nadadores podem ganhar muito dinheiro, ele não se importa com isso. Pouco tempo depois, enquanto um membro do time de golfe treinava, ele percebe que tem uma pessoa fazendo várias tacadas perfeitas, todas no mesmo lugar, como se fosse um robô. Porém, quando ele corre para ver quem, e não tinha mais ninguém no local. No outro dia, enquanto seu amigo treinava, dois caras acabam chegando e começam a provocar ele por ser ruim. E é quando o robô mostra suas grandes habilidades sem mesmo ter treinado, e após poucas tacadas, ele consegue acertar o buraco a uma enorme distância. Após o líder do time de golfe presenciar tudo isso, ele vai fazer de tudo para ele entrar em seu time, e após alguns eventos ele acaba aceitando, e mesmo não tendo muitos sentimentos com esportes, aos poucos ele vai descobrindo que é bastante divertido competir no golfe. Nesse próximo mangá, a história inicia nas favelas de Tóquio com o protagonista, conhecido como Joe, um jovem problemático que fugiu de um orfanato. Enquanto estava andando despercebido, acaba pisando em um morador de rua, e por causa disso eles começam a brigar, mas Joe consegue derrotá-lo facilmente, e após perceber o potencial dele, o morador de rua pergunta se Joe se juntaria a ele para se tornar um boxeador, onde ele fala que vai treinar Joe para ser o melhor do mundo. Porém, ele acaba escutando das pessoas a seu redor que esse cara, toda vez que vê um jovem, ele fica assim, achando que todos podem ser um boxeador. Com isso, Joe acaba recusando. Pouco tempo depois, ele acaba lutando contra alguns homens que estavam machucando uma criança, porém eles eram da Yakuza, e por causa disso essas pessoas voltam novamente para se vingar dele, mas Joe não tem medo e enfrenta todos. Porém, ele acaba sendo cercado, e o velho que ele tinha brigado antes acaba ajudando ele. Logo após isso, a polícia chega, e como os caras que eles estavam lutando eram da Yakuza, como só estava o velho e Joe no local, eles acabam sendo presos para serem investigados. E na prisão, o velho fala que era um ex-boxeador que teve que se aposentar durante um campeonato porque machucou seu olho. Após isso, ele se tornou dono de um ginásio, porém uma tragédia aconteceu após seu parceiro perder uma luta. Eles acabaram brigando e se separaram, e como ele gastou todo o seu dinheiro, até se endividou para treiná-lo, no final ele teve que vender seu ginásio e com isso teve que virar um morador de rua. Após Joe escutar isso tudo, ele decide que vai começar a treinar boxe com ele, e agora Joe inicia uma nova jornada no mundo do boxe em busca do topo. Porém, não será uma tarefa fácil, pois eles vão ter que passar por vários problemas e também vários inimigos fortes. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista, conhecido como Aono, que após ver um competidor de natação profissional quebrar um recorde na televisão, ele começou a gostar de nadar. E não só isso, ele tem o sonho de se tornar um profissional igual ao cara que ele viu. Mas tem um problema: ele mora no fim do mundo, em uma ilha, onde não tem ninguém para ensiná-lo. Porém, essa ilha é um ponto turístico, e com isso às vezes pessoas vêm passar as férias de verão nesta ilha. E entre eles estava uma pessoa que conhecia bastante sobre natação. Essa pessoa é conhecida como Souta, porém nos dias atuais é apenas um salva-vidas que veio para essa ilha para um trabalho de meio período. Mas Aono insiste que ele o ensine a nadar, mas ele acaba negando. Porém, após alguns eventos, ele fala o porquê resolveu fazer natação, onde ele quer superar a lenda que ele tinha visto na televisão. E após ver sua determinação, Souta fala se ele quebrar o recorde da lenda, ele não vai precisar mais de treinadores, e Aono acaba aceitando o desafio e fala que vai conseguir antes das férias de verão acabar. Com isso, dia após dias, ele começou a nadar todo dia sem parar, até mesmo na chuva, e mesmo chegando no seu limite, ele não desistia. E no último dia das férias de verão, ele tem sua última chance de quebrar o recorde. Porém, mesmo usando toda a sua força, ele não chega nem perto, e com isso o Souta percebe que a habilidade que Aono adquiriu nesses últimos 6 anos foi a resistência, e com isso uma grande força. Mas ele acaba falando para Aono que ele não vai conseguir quebrar esse recorde, nem mesmo em 10 anos, e se ele continuar sozinho nessa ilha, nunca vai alcançar a lenda. Logo após isso, Souta acaba revelando ser a pessoa que ele viu na televisão 6 anos atrás, a lenda, e o desafia em uma corrida. E é quando Aono percebe o quanto rápido um profissional é. Após alguns eventos, Souta o convida para ele sair dessa ilha e ir para uma escola na cidade, para ele entrar no verdadeiro mundo das competições de natação, e com isso se tornar um verdadeiro profissional.